Mistérios e profecias ocultas da América Latina. As vozes que o tempo quis silenciar. Há um silêncio antigo que paira sobre o coração da América Latina. Um silêncio feito de ecos que não cessam, vozes que sussurram de dentro da terra, debaixo das ruínas, nas florestas, nas montanhas e nas águas que ainda guardam segredos não revelados. Muito antes de os conquistadores cruzarem o Atlântico e imporem suas bandeiras, havia aqui um continente de profetas, xamãs e guardiões do tempo, homens e mulheres que diziam ouvir o que o vento revelava e o que o céu escondia. Entre o céu dos Andes e o chão vermelho do Brasil, espalham-se profecias que atravessaram séculos em murmúrios, mantidas vivas apenas por tradições orais, rituais noturnos e visões de anciãos que diziam conversar com as estrelas. Essas profecias, ignoradas pelos livros e esquecidas pelas religiões oficiais, falam de eras que se repetem, de civilizações que voltam e de um ciclo que agora, segundo alguns desses velhos textos, estaria prestes a se cumprir. O chamado das montanhas, o legado dos Andes e a profecia do condor e do jaguar. Nas cordilheiras do Peru e da Bolívia, há uma antiga lenda que os xamãs dos Andes ainda contam aos seus aprendizes, a profecia do condor e do jaguar. Disse que há milhares de anos, os povos do norte, representados pelo condor, e os povos do sul, representados pelo jaguar, viviam em harmonia espiritual. O côndor simbolizava o espírito, a visão, a sabedoria do céu. O jaguar, a força, o instinto e o poder da terra. A profecia dizia que um dia o equilíbrio seria rompido. O côndor seria ferido e deixaria de voar. O espírito seria dominado pela mente racional e pelas máquinas. O jaguar perderia o rumo, caindo na violência e na ganância. Por 5 séculos a escuridão reinaria sobre o continente, até que no final do 5º sol, o condor e o jaguar voltariam a se encontrar. O espírito e a terra voltariam a dançar juntos, e uma nova era surgiria, unindo novamente os povos do norte e do sul. Segundo anciãos quechuas e aimarás, esse tempo é agora. Eles acreditam que o ressurgimento das antigas sabedorias, o despertar indígena e a busca moderna por espiritualidade são sinais de que o condor voltou a voar. Muitos dizem que o encontro simbólico entre as nações, América do Norte e América do Sul, já começou em cerimônias discretas, realizadas por grupos que seguem o chamado das montanhas. O retorno do condor e do jaguar seria o anúncio do tempo do reencontro, onde a humanidade voltaria a ouvir a Mãe Terra, a Pachamama. Mas há quem diga que essa profecia é mais do que simbólica. Documentos coloniais do século XVI, guardados em conventos de Cusco, relatam que sacerdotes incas acreditavam que o côndor voltaria trazendo sinais no céu e nas águas. Curiosamente, em 2020, comunidades dos Andes relataram aparições de luzes sobre o lago Titicaca, e os anciãos disseram: o condor voltou. Os segredos de Itaparica, a profecia brasileira do Homem do Sol. Poucos sabem, mas no interior do Brasil, especialmente na Bahia, existe uma tradição oral entre antigos pajés tupinambás que fala do Homem do Sol, uma entidade profética que viria quando a luz do céu se ferisse em 3 e o mar avançasse sobre a terra. Essa história, contada em cânticos cerimoniais, parece simples, mas carrega camadas profundas de simbolismo. Segundo o Canto de Aram, um texto indígena preservado em fragmentos por missionários jesuítas no século XVII, um homem vindo do nascente trará a lembrança dos que dormem sob as águas. Ele não trará espada nem coroa, mas seu rosto brilhará com o sol. O mundo o temerá, mas ele virá para curar, não para dominar. Pesquisadores modernos veem nisso uma metáfora para um novo tipo de líder, espiritual, não político. Mas para os pajés mais velhos, trata-se de algo literal.
um espírito reencarnado que retornará para reabrir o portal da luz, uma passagem espiritual que teria existido no litoral brasileiro antes da chegada dos colonizadores. O Homem do Sol seria, na visão desses mestres, o mesmo ser que os povos incas chamavam de Inti Chasqui, o mensageiro do Sol, desaparecido após a queda de Machu Picchu. Há quem acredite que Itaparica, ilha sagrada para os tupinambás, é o ponto de convergência entre as duas civilizações, o elo esquecido entre Andes e Atlântico. Lendas locais dizem que sob as águas daquela ilha há uma estrutura antiga, feita de pedras polidas, onde os guardiões do tempo dormem à espera do novo amanhecer. Nos últimos anos, mergulhadores e pesquisadores independentes afirmam ter encontrado formações rochosas simétricas próximas à costa, semelhantes às construções incas. Seriam apenas formações naturais ou ruínas de uma civilização submersa? Alguns acreditam que o próprio Homem do Sol seria um sobrevivente de Paititi, a Atlântida dos Andes. As profecias guaranis e o caminho da terra sem mal entre os guaranis do Brasil, Paraguai e Argentina, sobrevive uma das profecias mais antigas e poéticas do continente, a busca pela terra sem mal, Ivi-Marei. Segundo a tradição, o mundo foi criado com um equilíbrio perfeito entre os quatro ventos e a humanidade vivia em harmonia com as divindades. Mas, com o tempo, o homem se afastou dos espíritos e a terra se cobriu de sofrimento. Então, os xamãs receberam visões de que um dia o tempo do fim viria. Mas aqueles que seguissem o caminho da pureza e da verdade encontrariam a terra sem mal, um lugar onde não há fome, doença, nem morte. O fascinante é que essa profecia não é apenas uma crença metafísica. Historicamente, ela motivou verdadeiras migrações espirituais. Aldeias inteiras deixavam suas terras e caminhavam pelo continente em busca dessa terra prometida. Há registros do século XVIII de grupos que marcharam do litoral brasileiro até o interior do Paraguai, seguindo visões recebidas em sonhos. Muitos estudiosos interpretam essa profecia como uma metáfora para o paraíso, mas para os guaranis ela é literal. Um local escondido, talvez invisível ao olhar comum, mas existente em outra frequência do mundo. Alguns xamãs dizem que a terra sem mal se abre quando o coração humano volta a cantar o mesmo cântico do vento. Nos últimos anos, líderes espirituais guaranis vêm afirmando que o mundo moderno se aproxima do ponto crítico descrito nos antigos cantos, o tempo em que a terra gritará sob os pés dos homens. Talvez uma alusão às crises ambientais que o planeta enfrenta. Segundo eles, a terra sem mal não seria mais apenas um destino físico, mas um estado coletivo de consciência. Uma transição espiritual global começaria pela América do Sul, o coração verde do planeta. O manuscrito de Cusco, o oráculo que falou, antes da queda. Em 1911, o explorador americano Hiram Bingham encontrou as ruínas de Machu Picchu, mas o que poucos sabem é que durante as escavações posteriores, monges locais relataram a existência de um manuscrito anterior guardado em Cusco conhecido como o Oráculo do Sol Dourado. Esse texto, segundo relatos do arqueólogo peruano Juan Estrela, seria um conjunto de profecias escritas pelos últimos sacerdotes incas antes da chegada dos espanhóis. O oráculo falava do tempo das sombras, quando o ouro do sol seria profanado e os deuses se retirariam para o interior da terra. Mas também anunciava o retorno de Viracocha, o Deus Criador, quando o fogo do céu tocar as águas profundas. Muitos acreditam que essa profecia se refere ao despertar da energia dos vulcões dos Andes e à purificação espiritual da humanidade. Outros, porém, dizem que é uma previsão de eventos cósmicos, talvez meteoros ou sinais celestes, que marcariam o início de um novo ciclo solar.
Curiosamente, há semelhanças entre essa profecia e as contidas em códices maias e astecas, que também falam do fim do quinto sol. Para os antigos povos da América, o tempo era cíclico. Cada era terminava em catástrofe e renascimento. E segundo o oráculo de Cusco, a era atual terminaria quando o homem acreditar ser Deus e esquecer o coração da terra. Para os anciãos quechuas, essa frase descreve exatamente o nosso tempo. A era das máquinas, da inteligência artificial, da desconexão espiritual. Por isso, grupos de xamãs modernos, conhecidos como pacos, realizam rituais secretos nas montanhas, acendendo fogueiras ao amanhecer e recitando o Cântico do Sol Dourado, pedindo que Viracocha volte antes que a humanidade destrua a si mesma. Os ecos do norte, as profecias toltecas e o retorno de Quetzalcóatl. Subindo o mapa, chegamos ao México, terra dos toltecas, maias e astecas, civilizações que fizeram do tempo um livro sagrado. Entre suas muitas profecias, a mais conhecida é a do retorno de Quetzalcóatl, a serpente emplumada. Mas existe uma versão menos explorada, guardada nos códices toltecas e nos cânticos dos Tlamatinimi, sábios poetas, que fala não de um deus, mas de uma consciência. Segundo essa tradição, Quetzalcóatl não é uma divindade no sentido ocidental, mas uma frequência, uma força de sabedoria e luz que visita o mundo de tempos em tempos. Quando os homens esquecem o caminho da verdade, essa energia se retira. Quando voltam a buscar o conhecimento do coração, ela retorna. E com ela vêm grandes transformações. O Códice Anáhuac, um dos manuscritos menos conhecidos, menciona que a serpente emplumada retornará pelo caminho da fumaça branca, uma metáfora que estudiosos modernos associam à tecnologia, satélites e redes de comunicação. Assim, paradoxalmente, a própria globalização e o despertar espiritual digital podem ser vistos como parte dessa profecia. Xamãs maias contemporâneos dizem que o retorno de Quetzalcóatl começou em 2012, não como um evento apocalíptico, mas como o início da era da consciência solar. Um tempo em que o homem desperta para o poder de sua própria energia. Eles dizem que, entre 2020 e 2030, o véu entre os mundos ficará mais fino e as antigas civilizações retornarão, não fisicamente, mas através da sabedoria que havia sido perdida. As vozes silenciadas, os profetas esquecidos do sertão. Nem só nas montanhas ou nos templos nasceram profecias. No sertão brasileiro, entre o século XIX e o XX, surgiram figuras simples, místicas, que diziam receber mensagens divinas sobre o destino do mundo. Entre elas, destaca-se Antônio Conselheiro, líder de Canudos. Embora visto como rebelde político, muitos relatos dizem que ele tinha visões e que falava de um tempo em que as águas engoliriam cidades e o fogo cairia do céu. Outros profetas sertanejos, como Maria Pacheco e Beato Lourenço, afirmavam ter visto em sonho o sol se escurecer por 3 dias, imagem que se repete em diversas tradições cristãs e indígenas. O fascinante é que essas visões surgiram isoladamente, sem contato entre si, mas trazem elementos comuns às profecias latino-americanas. O colapso do mundo antigo e o nascimento de uma nova humanidade. O folclore nordestino guarda histórias sobre o menino azul do sertão, um ser misterioso que apareceria para anunciar o tempo da colheita final. Alguns dizem que era uma metáfora de Cristo, outros que era um espírito da chuva. Há inclusive relatos de que certos curandeiros viam esse menino em sonhos, dizendo: quando o rio secar e o vento parar, olhem para o poente, lá surgirá a nova luz. Essas vozes, embora desprezadas pela história oficial, compõem um mosaico místico da América Latina, uma profecia viva, feita não de reis nem de templos, mas de gente simples que olhava o céu e via além. O fio invisível,
o elo perdido entre as profecias. Ao cruzarmos todas essas histórias, dos Andes ao sertão, dos maias aos guaranis, percebemos algo inquietante. Elas falam da mesma coisa. Todas mencionam um tempo de desequilíbrio, seguido por um período de renascimento. Todas descrevem sinais nos céus, nas águas e na terra. Todas falam de uma volta à espiritualidade, de uma reconexão com o divino interior. Parece que, em cada cultura, o mesmo arquétipo se manifesta com nomes diferentes. Condor e jaguar, homem do sol, terra sem mal, Viracocha, Quetzalcoatl. Todos apontam para o retorno de uma consciência perdida, um novo despertar. Há quem veja nisso mera coincidência, outros enxergam um plano maior, uma sincronia continental. O escritor peruano Luiz Espinosa, em seu livro Los Custódios del Tiempo, afirma que todas essas profecias fazem parte de um único sistema espiritual anterior às civilizações conhecidas. Um legado atlante, transplantado para as Américas antes do dilúvio. Essa teoria, embora polêmica, encontra eco em certas tradições orais que falam de cidades submersas e portais de luz espalhados pelo continente. O último canto da Terra, dizem os xamãs, que o tempo não anda em linha reta, mas em espiral. O que foi, será de novo, sob novas formas. As profecias da América Latina não são ameaças, mas lembretes. Elas falam da necessidade de recordar o que esquecemos, que a Terra é viva, que o céu é um espelho e que o ser humano é o ponto de ligação entre os dois. Nos últimos anos, em várias partes do continente, cerimônias antigas têm sido reativadas. No Equador, rituais do fogo sagrado voltaram a ser realizados nas ruínas de Ingapirca. No México, dançarinos mexicas revivem as danças do sol. No Brasil, pajés e curandeiros se reúnem na Chapada dos Veadeiros e dizem que o portal do coração da América está se abrindo. Talvez sejam apenas tradições renascendo. Ou talvez, como dizem os velhos cantos, sejam os guardiões voltando para cumprir o que prometeram há milênios, reacender o sol do espírito sobre o mundo. E se as antigas profecias estiverem certas, não haverá um fim, mas um novo começo. O nascimento da Era do Retorno, em que o homem finalmente entenderá que não é dono da terra, mas parte dela. No silêncio das florestas, nas sombras das ruínas e nas águas dos rios que correm há milênios, as vozes antigas continuam sussurrando, e quem escuta com o coração pode ouvir. O tempo está voltando. O sol está despertando. A terra se lembrará de si mesma.